con un mundo São Paulo, aprenda que estas cosas no pueden acontecer nunca más, para no repetir. Porque, como falei sempre, São Paulo é maior que todos nós juntos. Então, agradecer a vocês as coberturas que fizeram, agradecer a torcida, agradecer aos jogadores, atletas, todos fechadinhos, todos os funcionários, todos fechados, para tentar colocar São Paulo na frente. Espero outra vez que a política, neste ano difícil, complicado, não se intrometa outra vez no grupo. E que volte, por favor, o futebol no centro do projeto, no centro do São Paulo. Que seja prioridade falar de futebol e tentar melhorar o time em todos os aspectos. E não estou falando só de jogadores, falo de muitas coisas. Colocar no centro do projeto a prioridade é o futebol. Como chegamos? A gente só pode focalizar en los atletas, todos juntos en eso. Precisamos claramente de la clase política que ayuda a gente a melhorar todo esto y voltar a colocar o futebol no centro das prioridades de São Paulo. Tá aí o Hernan Crespo. Antes de a gente comentar essa aspa, vou colocar a piadinha que ele fez ali também, que foi um momento muito, muito curioso da entrevista coletiva, né? Essa parte que ele falou ali do tempo das coisas, né? Diferente é o ambiente para trabalhar no futebol no São Paulo em 26? E a primeira pergunta, se você conversou com o Casares. Faz parte. Neste momento, a brincadeira. 5 anos atrás tocou sair a gente. E ficaram todos aí, a gente saiu. Aí você voltou, eles saíram. Tá aí o Crespo meteu essa aí que acho que teve um fundo ali de um sentimento, né? Enfim, a aspa anterior dele, falando que o futebol tem que voltar a ser o centro do projeto, muito bacana até a aspa que ele fala, né, que tem que agradecer à torcida e aos jornalistas pela cobertura. Também o Crespo, ele é um cara bastante solícito nesse sentido. A gente até conversou pós-coletivo, obviamente, ali alguns colegas vieram perguntar depois o que ele falou, e é com uma conversa reservada, eu acho que não dá pra gente expor o que foi dito, né? Mas acho que ele estava acompanhando nossa live na sexta-feira aqui, viu? Ele falou de algo que eu comentei na live, ele falou também. Então, acho que ele estava acompanhando aqui sexta-feira a nossa cobertura. Enfim. Que moral, hein? Pô, sensacional, fiquei feliz. Ele falou justamente a respeito aí do centro do projeto, que o futebol tem que ser aí o centro da parte esportiva aqui do do São Paulo Futebol Clube. E é algo realmente assim, né, Renan, que ele é muito lúcido, ele é extremamente lúcido no ponto de vista técnico, no ponto de vista de gestão mesmo, e ao falar, né, que ele espera que isso aconteça de novo, ele está expondo um sentimento de que, pô, não foi legal o que aconteceu, a gente espera que esse próximo passo político ele seja mais calmo. Até por isso, então, a gente precisa focar nas mudanças, mas, obviamente, o ano agora ele tem que ficar voltado para o futebol. E aí a gestão, e aí na figura do Rui Costa, Márcio Calobagni e agora do Macis, tem que voltar a só pensar em futebol. Tem que qualificar o elenco, tem que assim, concretizar saídas, que seja do Oscar, do Alisson, do Rodriguinho, tem que fechar essas saídas, tem que colocar dinheiro no caixa e tem que pagar em dia. Principalmente pagar em dia é muito importante, Renan. Em outras palavras, ele disse, nós fomos abandonados, né? Foi o que ele quis dizer. Que o time de futebol, o futebol de São Paulo foi abandonado pela política, pela diretoria. Gabriel, só um ponto antes. Quando ele falou, ele elogia, né, e agradece à imprensa, lá no discurso dele, o Casares falou o contrário, né? A mídia segmentada que causou tudo isso daí. Sim. Não sei o que, ele falou completamente o contrário, né? A postura do Crespo é espetacular. E é isso que tem que mudar mesmo, Gabriel. Para mim, o Márcio Calomagno, ele já, naquele mesmo dia, porque o primeiro passo do novo presidente foi ir em direção à torcida organizada, para tomar a bênção, e foi um apavoro, né? O primeiro passo dele, a primeira atitude dele deveria ter tirar esse Márcio Calomagno. Esse cara tem que sair. Esse cara tem que sair, porque ele é da patota do Júlio. Ele tem que sair. Ele não pode mais estar ali. Ele não é CEO de nada também.
o Rui e tal, o pessoal ali trabalhando no futebol, e focar, como ele falou, né, focalizar o trabalho para o futebol, para potencializar o grupo, para dar uma estrutura para prevenção de lesão, que isso São Paulo sofreu muito no ano passado. Um detalhe, hein? 3 jogos sem nenhuma lesão, hein? Top, hein, mano? Já é uma vitória já para nós, hein? Vamos lá, hein? Vamos nessa contagem aí. Esse ano eu vou contar 3 jogos e 0 lesão, pelo menos que eu saiba. Ontem não teve ninguém lesionado, não, né? Pelo menos que eu saiba. Teve o Alan Franco da primeira para a segunda rodada, que teve desgaste físico e foi prevenção, né? Mas aí não tem jeito, Gabriel. Começo de temporada, sim. ele vai ter que ir variando desse jeito aí para não correr o risco de ter a lesão de 3, 4 semanas. Mas isso já é muito bom. E é nesse foco que o São Paulo tem que estar. Em trabalhar pelo futebol para proporcionar para os jogadores o melhor possível para conquistar os objetivos. Seja o título da Sul-Americana, que seja a vaga na Libertadores, o máximo possível na Copa do Brasil. É isso. Que o São Paulo foi abandonado. O São Paulo não tinha estádio para jogar no momento decisivo do ano, Gabriel. Não tinha estádio para jogar, não tinha casa para jogar. Jogou no estádio do Santos 5 rodadas. Né? Então, isso, o cara que tá lá no futebol, o cara que acorda todo dia para se doar pelo time, o cara fala, pô, os caras não estão remando para o mesmo rumo que a gente. Os caras não estão tendo as mesmas atitudes que a gente. Eles não estão tendo o mesmo foco no que a gente está tendo. E é isso que o Crespo quis dizer, na minha opinião. E ele foi muito bem. O Crespo, nessa segunda passagem dele, eu fico tão ansioso pela entrevista quanto pelo jogo, cara. Ganhando ou perdendo, alguma coisa boa vai vir. Algum esclarecimento, alguma aula, como você diz, Gabriel, alguma coisa do Crespo vai vir. E tem sempre vindo e sempre sendo muito esclarecedor, sendo muito transparente, coisa que o que pregava a diretoria nunca foi. Então, nisso ele tem ganhado também muita admiração do torcedor pelas entrevistas, pelas atitudes dele de transparência, de falar realmente as verdades que o torcedor de São Paulo precisa ouvir. Exato. Marina, Helena Crespo é um ponto de sanidade nesse São Paulo Futebol Clube também, nas palavras. Obviamente, a gente vai ter que falar dos erros dele durante a temporada, não o torna um cara incriticável, mas ele é uma figura muito importante, eu sinto isso pelo menos, para esse próximo passo do São Paulo. Ele é um cara também que ele não tem teimosia. Assim, essa história que a gente estava comentando aqui também, do esquema 3 zagueiros e tal, já variou, viu que deu errado, pula para a próxima. É um cara que me parece muito, muito ligado também em tudo. Vai ter erros, vai ter acertos, mas a postura dele é muito legal. Eu concordo, Gabriel. Eu acho que o negócio de ficar com os 3 zagueiros, ele já explicou que não tinha muito tempo, ou no começo dessa temporada ele já variou, então eu acho que essa teimosia que as pessoas ficam, às vezes, falando é algo relativo. Eu acho que ele demonstra, pode até ser meio inocente o que eu vou falar, mas eu acho que ele demonstra ser uma pessoa que gosta do São Paulo, que gosta de estar no São Paulo. Isso pode parecer um detalhe, mas não é, porque o ambiente do São Paulo, apesar dele mesmo ter falado que melhorou, não é muito fácil. São Paulo já não é o que foi. Então, eu acho que, e até ele, na fala do Alisson que a gente estava ouvindo, ele cobra isso, né? Tem que estar no São Paulo quem gosta do São Paulo. E eu acho que ele demonstra ser um cara que zela pelos valores do São Paulo. Sempre que ele pode, ele diz isso. Ele diz ele vai nessa linha. E tem uma hora que ele fala, que eu queria até te perguntar, Gabriel, que ele fala que a diretoria não se intrometa no futebol. Tipo, essa intromissão, na minha opinião, se dá pela figura do Carlomagno, que é uma pessoa que nunca teve vivência no futebol e foi colocada ali pelo Casares como um instrumento político para ser os olhos e ouvidos do Casares ali e também para desestabilizar o Belmonte naquela situação que estava o Casares contra Belmonte, aquela coisa, né? Que também é tudo farinha do mesmo saco, para ser bem sincera. E para mim, essa fala do Crespo é mais um motivo, dentre outros, que eu já vou citar, para que esse cara seja demitido, mas assim, o mais rápido possível, porque como eu até falei na live lá da cobertura da votação do impeachment, o Carlomagno, ele não é conselheiro
assim que ele assumiu um cargo executivo no São Paulo, ele abriu mão da cadeira, do assento dele de conselheiro no Conselho Deliberativo. Então, no caso dele, é só uma demissão mesmo. Não precisa passar pelo, não sei o que, de ética. É tipo, igual, ele pode ficar sócio do clube, mas assim, você está demitido. Você é citado lá no áudio, depois você dá uma entrevista para o GE falando que você sabia disso desde fevereiro, mas que você achou que fosse um problema de ordem menor, e aí não levou para o presidente, não resolveu, não fez nada com a Mari e com o Douglas. Então, assim, tem isso, que para mim já revela que ele é, no mínimo, incompetente, e é uma outra pessoa que lida com naturalidade com pessoas que estão tentando lesar o São Paulo. E tem o fato do Crespo estar expressamente falando que não é mais para ficarem se intrometendo, se metendo no futebol. Então, eu não sei do que mais precisa. Eu acho que isso daria até uma boa sensação para o vestiário. É dito muito que os jogadores não gostam do Carlomagno. Eu não sei o que é verdade, que a comissão técnica não gosta. São informações que circulam aí, não tem como exatamente a gente verificar isso. Mas a gente sabe que jogador não gosta muito de gente ali metendo bedelho, como diz o Crespo, ele fala várias vezes a palavra, todo mundo fechadinho aqui. É isso. Mas eu acho que no fringir dos ovos, assim, o que eu senti é que o Crespo ficou muito feliz, leve, aliviado.